do lado do Bolsonaro do que do Lula hoje, né? Cara, eu faço parte de um partido que hoje ele é Bolsonaro. Se você me perguntar o que eu acho disso, eu acho que o Bolsonaro é um presidente que fez e tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente nesses últimos 2 anos com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, na minha opinião, falou algumas coisas que poderia não ter falado. Ele se embananou muito. Assim, tomou algumas decisões que poderia não ter tomado. Mas eu, particularmente, eu convivi com o Bolsonaro 4 anos. Os meus primeiros anos de deputado federal, ele estava lá ainda. E o Bolsonaro é um cara muito sério, isso eu posso afirmar. Um cara que tem coragem, um cara que não tem medo de se posicionar. Isso ele trouxe para a presidência do Brasil, né? Antes do Bolsonaro, nosso país estava numa merda do caralho. Porra. É que é difícil julgar agora, porque como teve uma pandemia, fica difícil a gente avaliar, né? Ô, Rica, eu nunca fui um cara inseguro, as pessoas me conhecem. Mas, infelizmente, no Brasil hoje, falar de política tá chato, sabe por quê? Por exemplo, eu acabei de falar que eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto de pessoas com personalidade. A esquerda vai me dar porrada. Eu acabei de falar que, porra, ele errou em algumas colocações, em algumas decisões. Nesse momento difícil, talvez um dos momentos mais difíceis que o país viveu ao longo desses anos. A direita vai me dar porrada. Mas eu posso fazer o quê? Foda-se, eu tenho que falar, meu irmão. Eu não posso ficar nessa... Até porque, vamos combinar, que é de uma extrema burrice as pessoas acharem que ou quem só bate ou quem só defende é que é uma solução. Quem só bate ou quem só defende está fazendo campanha. Esses extremos não existem, né, cara? Né? O correto é você falar, ó, isso tá bom, isso aqui não. A gente está passando do limite, o brasileiro está passando... Tudo é cancelado, vamos falar agora de internet, cancelado, porque, pô, foda-se cancelado, tem que falar... Tu fica na internet, não? Não, eu posto as minhas coisas, como político, eu tenho que estar sempre acompanhando, mas não sou bitolado dessa porra, não. O julgamento virtual é foda, né? Foda. Você tomou umas porradas na pandemia que falaram que teve uma acusação que você fez festa, o caralho, né? Cara, na verdade é o seguinte... Tu fez a festa? Quem não tomou porrada? Eu fiz algumas festas na pandemia, dentro do que podia fazer. Porra, 600 pessoas na festa, 500 pessoas, porra, nego passa um pouquinho do limite. Foda, né? Principalmente se tratando do Romário, né? É foda. Também acho que nem cabe 600 pessoas na porra da festa. Você está conseguindo passar como político sem mexer na tua imagem de ídolo, né? É verdade. Se você olhar os últimos anos todos que você está lá, ninguém passou a não gostar do Romário por causa disso. Claro que vai ter um voto ou outro que você vai fazer, tipo agora do fundão eleitoral, o pessoal critica, né? Você votou a favor, né? A favor. Por que você votou a favor? Cara, eu votei a favor porque o meu partido, todo mundo votou a favor. Então, assim, teve Você não é a favor, mas votou a favor. Cara, não. O que acontece? A partir do momento que você tenha um fundo eleitoral, independente do valor, que você possa usar oficialmente e que seja demonstrado isso, na minha opinião, você não precisa fazer transação errada, você não precisa fazer sacanagem e você não precisa usar de caixa 2. Essa é a minha opinião. Entendi. É um processo de lisura, você prefere que seja Eu prefiro assim. Você já recebeu muita oferta, não precisa nem revelar, mas você já recebeu muita oferta de esquema, propina, sacanagem esses anos? Cara, assim, o meu primeiro ano, chegaram algumas coisas para mim. Mas depois, você na política, o que você demonstra ser no começo. Então é o seguinte, a minha linha sempre foi uma. As pessoas entenderam, então isso para mim foi bem interessante, logo no começo eu me posicionar, entendeu? Então eu me posicionei de uma forma de que, pô, cara, eu vou por esse lado aqui. E então, muitas, eu já recebi algumas no começo, depois acabou. Você tá na política desde 2009, né? 2010, eu entrei em 2010. 2010? Faz aí já 10 aninhos, 11 aninhos que tu tá nessa brincadeira aí. Foram 4 anos de deputado federal e ano que vem, 8º ano de senador, 12 anos, né? É muito mais sujo do que você esperava ou muito menos? Cara, a política é suja, cara. Bem pior do que você imaginava?
assim, não sei se é pior, mas eu já imaginava que seria um mundo sujo também, já que eu vim do futebol. Mas só como eu te falei, quando a gente joga, a gente não presta atenção nessas coisas fora campo. Não sou eu, não. Eu acho que se tu for perguntar a todo mundo, por mais que as pessoas sejam cultas, inteligentes, politizadas, tu não tem muita noção, porque tu tá ali, 24 horas, treinar, viajar, jogar, concentrar, entrevista, então tu não se liga muito nesse detalhe. Mas a política é foda. Mas sim, o que teve de positivo nessa minha vida política, desde o primeiro dia as pessoas entenderam que assim, eu tento fazer uma política direita decente, principalmente para o segmento que eu defendo. Eu não sou aquele cara que, vou falar do Amazonas, vou falar da Petrobras, vou falar, enfim, de assuntos que eu não tenho um total conhecimento para falar. Política, na minha opinião, é você entender um pouquinho das coisas, até porque você tem que votar sobre tudo, e na dúvida você senta, na dúvida, falta de conhecimento, você senta com os teus assessores, por isso que eles são pagos para isso, te explicam e você entende, e aí você decide, vai votar sim ou não, ou vai se abster. É assim. Agora, assim, eu defendo bandeiras que são praticamente consideradas bandeiras brancas, que são bandeiras da educação, bandeira do esporte, parte da saúde, principalmente a bandeira social, quando se refere a pessoas com deficiência, doenças raras. Então, assim, desde o primeiro dia da minha política até hoje, eu sigo isso. E nunca saí disso. Então... O foda é que você é um cara que é curioso para nós, eu acho, para todo mundo que está assistindo, quando você entra na política, porque você é um cara que não tem nada a ganhar na política, só perder. Na verdade, é o seguinte, Rica, quando eu entrei na política, eu pensei muito nisso aí que você acabou de dizer. Eu sempre fui um ídolo, consegui tudo na minha vida através do futebol. E você entra na política, principalmente no Brasil, e como político é visto, eu tinha receio de perder essa idolatria exatamente por causa da política, né? E, cara, graças a Deus, eu superei isso, passei por cima disso. Por incrível que pareça, por mais que as pessoas não concordem muito com algumas votações que acontecem que eu voto, eu tenho obrigação de votar naquilo que eu entendo que é bom para o nosso povo, eu consegui superar isso e não mudou esse carinho, esse respeito que o brasileiro, que o povo brasileiro tem por mim. A prova é que, ao longo desses anos, eu continuo viajando muito como político, e sempre como Romário, ídolo, né? Isso vai ser sempre acima de qualquer coisa. E eu vejo um respeito muito grande. E, por exemplo, como eu te falei, eu defendo um segmento que é em relação às pessoas com deficiência, até por causa da minha filha, que a Ivy tem 16 anos, ela tem Down. Foi por isso que o motivo maior que eu entrei na política para ser a voz dessas pessoas. Então, como eu faço muito para essas pessoas, até essas pessoas do Brasil todo, hoje me reconhecem como Romário, que foi o jogador de futebol, o ídolo, e hoje defende essa bandeira que são poucos que... Lula, ele fez uma acusação muito grave sobre o Neymar. Tá. Que o Neymar trocou o apoio ou apoia o senhor por causa do imposto de renda e tal. Olha, você não tem como interferir na Receita. Nós sabemos o problema do Neymar, como de outras pessoas no Brasil. Agora, uma acusação leviana por parte dele. Tá? Você não tem como interferir na Receita. Quem, porventura, vai apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada. Vai ter a canetada lá vai dar pra... Um dia pode ter um problema. Entendi. E o pessoal da Receita tem um zelo, um tocante a isso daí. É uma acusação leviana. Se eu tiver oportunidade, falar com o pai do Neymar, processo o cara, pô. Denunciação caluniosa. Tem que provar isso. Agora, o governo dele foi um governo realmente que tinha corrupção em tudo quanto é lugar. Não é mais o governo dele. Então não tem interferência nossa em lugar nenhum. Zero. Agora, uma acusação que deixa mal o Neymar, o pai dele, e também a mim. Agora, por que não abre um processo imediatamente?
para investigar como é que está a questão da receita dessa dívida do Neymar. Agora, o Lula deve em torno de 15 milhões de reais para a Receita. Ah, é? Sim, esse dia mesmo foi falado, foi até falado, porque ele deve ao fisco em torno de 15 milhões de reais. E aí? Ele tinha que responder sobre isso. Vai dar uma amenizada com ele? Não tem amenizada com ninguém, né? Eu não tenho o poder nem de agilizar e nem de acolchombrar. Pegadinha agora, hein? Você viu que eu soltei, ele tá esperto aí. Porque ele fala, não, ameniza. Fala, então. Mas é isso que eu tô falando. Esse tipo de afirmação é próxima à eleição. Isso desgasta você. A Jovem Pan, ou a Globo, ou o UOL, ou seja lá quem for, coloca uma notícia e depois é desmentido após a eleição, o estrago já foi feito. E aí? Você pode ver, está num crescente... Mas o senhor entendeu? A gente está num paradoxo, porque existe isso da fake news. Sim. Isso afeta muito e, ao mesmo tempo... Mas olha só, como quem fazer uma pré-censura, né? Fake news é o PT. Me aponte uma fake news minha. Me aponte uma. Não tem. Ou que eles acusam que o senhor faz. O que me acusam tem bastante imóveis. Não, o que acusam de o senhor fazer uma fake news em relação a eles. Eles acusam, por exemplo, o TSE tirou inserções minhas onde nós falamos que o Lula é pró-aborto. Não é que eu falo, eu boto a imagem do Lula falando. Olha, aborto é uma questão de saúde pública. E agora quem não quer ter filho, que não tenha. Ele fala isso. Falou isso. E agora falou que é contra o aborto. Mas é lógico. Ele é aquele lobo, né, que está jurando para os cordeiros, depois das eleições, se transformar em vegetariano. Acredita. Ele mesmo falou agora. Ele falou o quê? Também, o Lula, que o político tem que mentir. Que a mentira voa. A verdade ainda tinha. Ele estava falando em relação ao senhor. Ele falou, né? O que ele falou? Pode falar o que ele falou a meu respeito. Ele falou assim... Tem político... Ele falou Bozo, desculpa. Ele falou, o Bozo lá... Ele fala, eu tenho que mentir. Ele tá, aí... Não. Ele estava falando em relação ao senhor. Mas qual é a mentira que eu peguei? É verdade que realmente numa entrevista anterior ele falou assim, não, eu menti quando eu falava que tantos passavam fome. Isso aí é uma entrevista antiga dele, né? A gente tem que exagerar mesmo e tal. Isso é uma coisa, se não me engano, antiga. Pode até conferir, não tinha? Não, é antiga. Sim, que ele falava mesmo? Que ele tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Aí ele exagerava. 30 milhões. Isso sim. Agora, isso é em relação ao senhor. Tá falando do senhor. Agora é o seguinte, qual mas mentira? Ele virou agora contra o aborto agora. Mas é lógico, é o interesse dele político, eleitoral. Mas as pessoas não mudam? Não, ele mas de uma hora, falta 10 dias para ele é evangélico. Não é? O candidato ao governo do Rio de Janeiro, não sei se é o Freixo, o Molon, não sei. Freixo falou que era contra as drogas. Contra as drogas. E ele... Na reta final, contra as drogas. Acredita quem quer. As pessoas mudam, Bolsonaro. Mas... mudam. Com o tempo, concordo que muda. Não, sim. Mas não tão rapidamente assim. O senhor acha, então, que ele não pode ter mudado? É porque ele viu que... Se ele vier aqui, a gente está negociando isso, eu vou perguntar para ele, mudou mesmo e tal? Porque às vezes as pessoas mudam. Tudo bem. O senhor mudou em alguma coisa... Com o tempo, ao longo do tempo, por exemplo, sim. Alguma... Do Brasil, poxa. Além das qualidades, obviamente, né? A oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira não tem preço. Eu me coloco no lugar dos jogadores, o que bate no coração deles num momento como esse, né? Realmente é algo fantástico. Eu lembro da Copa de 70, você não era nascido ainda, tá, Neymar? E assisti a Copa de 70 fechando o olho assim, porque tinha muito chuvisco na televisão. E vi lá, por exemplo, o Jairzinho, meu ídolo, né, fazer gol em todas as partidas. E a semana passada recebi um vídeo do Jairzinho. Poxa, fiquei todo emocionado, espero revê-lo brevemente. Se bem que meu nome Jair não é